Queridos amigos, desejo a todos uma boa manhã, serena, de confiança, que o dia lhe traga muita esperança com a verdade e com as orientações que o nosso Evangelho de Luz vem nos ofertar. Hoje nós vamos ler os Bons Espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como um cristão verdadeiro, pois que une um mesmo é que o outro. O Espiritismo não instrui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecido aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. Há que atribuir isto a alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que as inteligências vulgares, moços mesmo, ainda saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns ainda, muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença dos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhe modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se notaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam no meio do caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé.
Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando o nosso Mestre, o amparo amigo, a proteção divina, rogando a estes Espíritos queridos que, em nome de Jesus, nos amparam nesta manhã, que eles possam nos fortalecer num pensamento reto, trazendo a nós a coragem, a boa vontade, a fé, para que essa fé tenha construção sólida em nossos pensamentos. Mestre Senhor, fortaleça-nos e dai-nos força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos. Que a sua paz e esse infinito amor esteja constante em nós. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós estamos falando hoje da importância de sermos bons espíritas. Quem somos, amigos? É preciso que a gente compreenda, na verdade, quem nós somos. Porque o que nós somos capazes de vencer no dia a dia da nossa vida é compreender esse espírito que sou, para que eu possa compreender que antes de ser espírita, eu sou um espírita cristão. E o espiritismo, ele não vai nos trazer nenhuma moral nova, porque ele é o cristianismo redimido, mas ele vai nos permitir facilitar a aplicação desse conhecimento pela vivência desse espírito que somos, quando lançamos a mão de uma inteligência voltada para o bem e que nós vamos, dia a dia, ampliando a nossa compreensão em relação à verdade diante de uma razão lúcida para que a nossa fé seja sustentada pela força, pela coragem, pelo esforço de cada um, pela resignação, porque a fé é construção. E nós precisamos entender que o termo espíritas é aquilo que Kardec nos disse quando ele foi construir, né, ou elaborar o Livro dos Espíritos, que ele põe na introdução, dizendo para todos nós que nós deveríamos receber um nome novo, uma denominação nova para coisas novas. E qual que é a denominação? A denominação é de sermos chamados de espíritas, que acreditamos na nossa imortalidade. Então, é por isso que o espiritismo, quando bem compreendido, ele não traz, a não ser revelações que o Cristo já tinha dito. Então, nós sabemos que a nossa jornada é longa, e essa jornada, ela deve estar pautada naquilo que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque todos nós somos filhos de Deus, e nesse momento nós precisamos edificar em nós a fé como a esperança. Então, quando o Evangelho nos fala que somos espíritas, qual que é o nosso empenho? Para ajudar o crescimento da doutrina espírita. O nosso empenho é que a gente tome consciência da importância de nossa reencarnação, assumindo verdadeiramente os nossos compromissos diante dessa magnitude que é o Evangelho de Jesus. Na verdade, amigos, se nós pensarmos bem, como espíritos que somos, nós vamos perceber e vamos sentir
que somos nós os herdeiros da luz. E nós, cada dia que avançamos na compreensão da doutrina espírita, nós vamos ampliando o nosso olhar diante desse momento atual, em que nós vemos tanto quanto o nosso desejo, nossa vontade de servir Jesus, porque nós estamos vendo que a dor campeia em todos os corações. E qual que é o meu compromisso como espírita? Então, nós vamos ver que o compromisso nosso como espírito espírita é de sair dessa rotina nossa e que a gente venha a sair desse roteiro que já temos vivido tantos anos em cima das nossas ilusões, de todas essas questões do mundo, para nos sentirmos filhos de Deus e vivermos a essência que o Evangelho nos pede. Nós estamos entrando num período de luz, em que a verdade deve ser sempre o prenúncio para todos nós de um tempo novo, um novo trabalho que há de ampliar para nós a esperança de progresso. Então, nós estamos sendo convidados a compreender com clareza essa essência que a doutrina espírita nos traz como terceira revelação. E nós vamos entendendo que dentro dessa revelação, nós também encontramos aqueles espíritos que estão saindo da sua adolescência espiritual. Eles ainda se ligam às questões externas, sem ter a preocupação de buscar dentro de si o esforço para alcançar a sua maturidade espiritual, que é, na verdade, a construção do seu senso moral. Mas hoje eu gostaria de dizer aos nossos irmãos que nós que somos espíritas e temos a alegria de compreender toda essa lição que o Cristo nos trouxe por meio do Consolador prometido, é preciso que a gente também se esforce para contribuir com o processo de reflexão de todos aqueles que caminham conosco, a fim de que a gente amplie os seus horizontes, o seu olhar para a nossa própria imortalidade. E aí nós vamos ver que a gente vai assumindo novos compromissos, e esses compromissos que vão solidificar em nós acabam nos dando força, coragem, sustentação. O que nós não podemos, queridos irmãos, desse momento, em nossa caminhada, é não titubear diante de determinados momentos, que são momentos importantes para a nossa vida, como as dores, as lutas, sem vacilar, mas que mantemos sempre o pensamento ligado a Deus, para que Ele, que é o nosso Pai Criador, mas também Ele é o nosso sustentáculo, que vai nos imantando cada dia mais de amor e luz. Lembrando a todos que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ampliando o nosso olhar para a esperança. E é por isso que hoje a gente afirma que é tempo de esperança. Por quê? Porque nós já vivemos tantas coisas nas sombras dos nossos enganos, e hoje nós estamos vivendo o tempo da luz, tempo da esperança, o tempo de compreender o valor do Evangelho de Jesus em nossa vida. Para nós isso é grandioso, porque isso tudo é luz. E nós vamos ver que a doutrina espírita, ela amplia o nosso horizonte para que nós possamos compreender tudo aquilo que chega até nós, que nos envolve. É preciso, então, olhar para esse horizonte que nos aguarda com mais confiança e com mais esperança. E aí nós vamos ver que nesse final de tarde ou de tempo que o planeta Terra está vivendo, ainda com muitas brumas, inquietações, nós vamos ver que tudo isso parece que está desvanecendo, está transformando. E nós podemos sentir dentro de nós, na força da esperança, que uma perfumada campina parece que vai chegando, outro momento que nos leva a refletir muito na nossa intimidade, na nossa expansão. E nós vamos ver também que um fato que vai ocorrendo também é que nós vamos mudando a ideia do materialismo,
a ideia das ilusões e vamos vendo que todo o nosso desejo, no íntimo do nosso espírito, queremos estar todos juntos para que nós possamos nos fortalecer na fé. Porque a fraternidade, ela é um pilar da construção moral de todos nós. Agora, nós sabemos que existem espíritas de todo jeito. Por isso, nós fizemos uma referência ao espírito espírita cristão. E nós vamos ver que, além de tantos fenômenos que muitos buscam em torno dos acontecimentos da vida, nós temos que observar a figura excelsa de Jesus. Então, muitos trazem assim situações que gostam só dos fenômenos, das questões externas, vivem atrás de soluções, que em busca, né, de coisas misteriosas. Esses espíritas, eles não têm ainda a convicção do bem, da perfeição, aquilo que Jesus nos disse nesse próprio capítulo, sede perfeitos, né? Então, nós temos que compreender que a evolução ela não dá salto, e cada um de nós estamos num patamar que precisa ser muito bem pensado. E Allan Kardec, vendo tudo isso, ele nos convida a fazer reflexões sobre tudo aquilo que está à nossa volta, e que a gente possa compreender que todo sofrimento ele passa a ganhar agora dentro de nós uma nova compreensão, e isso justamente porque o conhecimento vai dissolvendo, dissipando a ignorância que muitas vezes está dentro de nós. E Allan Kardec fecha esse item do Evangelho nos convidando a refletir em nós mesmos. E aí ele coloca aqui: aquele que pode ser, com razão, qualificada de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Nós temos que buscar esse adiantamento moral na vivência e na aplicação do conhecimento espírita cristão, como também do Evangelho de Jesus. E ele, então, termina num convite para todos nós, que é um convite de reflexão bastante importante. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso só se faz por meio de uma educação. A educação do espírito contribui para que a gente possa modificar a nossa forma de pensar e de sentir. Enquanto que um contenta com seu horizonte limitado, o outro aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme a vontade. É assim, amigos, nós queremos agradecer a Jesus por esse momento em que estamos juntos, irmanados pelo pensamento, rogando ao Mestre que envie para junto de nós os bondosos irmãos para nos darem um passe, e que não seja apenas um momento de recebermos vibrações, mas um momento de compreender a misericórdia e a prática do bem que esses abnegados espíritos têm realizado em favor de todos nós. Senhor, que cada um possa suplicar, pedir o que mais necessita. Rogamos também pela fluidificação de nossas águas, pedindo a Jesus que envolva os nossos familiares, amigos, aqueles que os nossos pensamentos buscam nesta hora do Evangelho, rogando da equipe amorosa de Eurípides todo amparo, todo fortalecimento de esperança, de confiança e fé. Deixamos no coração de todos as vibrações amigas, amorosas, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.